Olá, irmãos e irmãs. Hoje, aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, na terça-feira, a gente vai focar um pouco e explicar algumas coisas com relação à UNA, o próprio Movimento UNA. Primeiramente, eu pensei em falar um pouco sobre esse embate ultimamente que a gente está vendo, que é muito normal até, entre a mentira e a verdade, né? A opinião, o querer egóico e a própria verdade, que provém da palavra de Deus, entende? É, por quê? Porque com toda essa ilusão assim, que é perpetuada pela própria mídia, com relação a, por exemplo, às fake news, né? Véi, é horrível. Não fale, não fale fake news, entendeu? Fale que é mentira, meu. Sabe? A gente pensa em português, a gente vive no Brasil, velho. As pessoas só vão valorizar realmente ter o efeito demonstrando que é uma mentira quando você fala que é mentira, meu. Então fale mentira, meu. Não fique propagando fake news, né, meu? Então hoje eu pensei em falar justamente sobre isso. E me deu a ideia de falar de um dos manifestos da UNA, que é sobre o manifesto da UNA Axiomas. Então, é esse manifesto aqui. Ele é de 17, se eu não me engano, 2017. Mas para falar sobre ele, eu gostaria de ler o primeiro manifesto da UNA. Eu vou sempre frisar aqui o primeiro manifesto da UNA, porque ele é realmente muito importante, que explica o próprio movimento UNA. Tudo é luz e um em essência. Essa eterna essência imutável, como o próprio Logos que provém da própria essência, do Espírito do Pai, de Elohim, emana a vibração criando infinitas formas que se manifestam no plano físico. Esse universo triplanar formado pelo plano da emanação, a essência, o Espírito, o plano da criação, e formação, os dois triângulos, a estrela de Davi, e a própria energia, e o plano da manifestação da matéria. O plano físico é o próprio Pai, Deus. A expressão do plano essência, o triângulo, o Pai, a própria essência, e a natureza que o concebe. Entende? Esse aqui é o grande arcano Una. A própria Una, que é, de certa forma, o próprio Logos, que é o... que o Logos é também o grande arcano, todo o grande arcano, essência, energia e matéria, entende? Como todo um que somos. O grande arcano é formado pelos dois triângulos, que é o triângulo de criação e de formação, justamente com a expressão do pentagrama, que é a essência que rege os quatro elementos, a matéria, e logo embaixo a própria esfera, que simboliza o todo da infinitude universal, né? Os quatro elementos com a expressão de cada lado e que é o que rege os próprios quatro elementos. O é o próprio Pai, a própria essência. O infindável é um movimento único de total união e harmonia vibracional do universo triplanar, o Pai, Deus, Elohim, é a Una, a própria evolução, o único movimento do universo. Eu sempre vou frisar no primeiro manifesto, porque eu vou trazer os manifestos seguintes aqui nas terças-feiras. E hoje eu vou falar sobre um dos últimos manifestos que foram lançados, né? Que é o de Una Axiomas. Na verdade, ela é uma poesia que eu fiz. Que é cheio de... Vou explicar. Vou ler. Para ser justo, é preciso ser una, que é agir com a razão, que é o trabalho divino e que é o amor. Para viver o amor, é preciso ter ciência da realidade, da verdade, da consciência una. Entende? Qual é exatamente
essa compreensão, que é muito importante, que é algo que foi um dos embates filosóficos que eu primeiro passei, assim, que é justamente a igualdade entre a realidade e a verdade. A verdade é a própria realidade. Não existe milhares de verdades. Essa ideia, assim, que é muito frisada pelo próprio sistema ímpio, de que cada um tem a sua verdade, entende? De que cada um tem a sua realidade. Não, a realidade é única, tá, sabe? É a realidade suprema, que é o quê? A própria verdade. A verdade é o quê? A própria essência. É tudo aquilo que é emanado da essência do Pai. Entende? Essa é a verdade. É o único caminho. É o Logos divino e imutável. Cristo Jesus. Entende? A compreensão da verdade é muito importante. Por quê? Qualquer querer egóico, que é gerado por uma maia, ou seja, uma ilusão, uma ignorância, um querer do desejo carnal, sabe? Qualquer querer egóico nunca vai se sobrepor à própria verdade. Por quê? Porque a verdade é a própria realidade, entende? Ela está dentro de ti, sendo emanada, criada, forma e materializada a todo momento, seja através da lei, vivendo a vitória, seja através da lei, vivendo a queda como ímpio, entende? Ou seja, todos aqueles que vivem o sistema ímpio, vivem a queda através da própria verdade. Para ter consciência una, ou seja, para ser una com a consciência divina que rege a todos nós, o próprio Pai, é preciso ter noção, primeiramente, de que somos um, que todos somos um. Entende? O Cristo veio aqui e repete isso de várias maneiras e de várias formas no próprio Evangelho. O bem é a lei, que é a própria vida, ou seja, o arcano 5, né? A lei, que é a essência que rege os 4 elementos, a lei, que é o próprio Logos, é a própria vida, entende? Conforme a verdade, a palavra de Deus, o Logos divino e imutável, é a una, o justo. A justiça é a própria lei, que é o equilíbrio, é a prática da razão, ou seja, do trabalho divino, emanar, criar forma e materializar a essência, que é o próprio movimento una. A razão é o trabalho divino, que é a una, que é o Logos divino e imutável, a verdade, a própria consciência una. Entende? A verdade é a palavra de Deus, que é o Logos divino e imutável, que é a ideia idêntica, provinda do ser um de Deus, Elohim. O ser humano chega à palavra de Deus, à verdade, à lógica suprema que rege a todos os pensamentos, a consciência uma, pela experiência, que é a própria sabedoria, o conhecimento é a sabedoria, e a dedução lógica, a razão. Vai um anagrama muito interessante, que eu até desenhei aqui. A força una, que é a força única do universo, pois todo movimento é um só, logo toda força é uma só. A força é formada pela fé, F, o arcano 6, e o arcano 5, a lei. Ou seja, é a vontade vivendo a própria lei. É exercer a vontade através da lei. É a própria fé. Que é o próprio conhecimento. O arcano 2. A fé é a força, que é também o conhecimento. Que é a própria evolução. Entende? Que é a una. E aí chegamos à razão, a dedução lógica, é necessitada pelos ensinos da sabedoria, a experiência. A fonte de toda a ciência é a própria fé, que é a força, é a razão, a própria sabedoria. A razão é a una, porque a razão é o próprio trabalho divino. Qual é a razão de todas as coisas? É o emanar, criar forma e materializar o próprio Pai, a essência dentro de ti, a lei. Entende? A razão é a una, que é o próprio trabalho divino, que é a experiência, é
a verdadeira ciência, que é a sabedoria. Desculpa, eu pulei uma linha. A fonte de toda ciência é a fé, que é a razão, a própria sabedoria. A razão é a una, que é o trabalho divino, que é experiência, é a ciência. E a sabedoria é a própria força, a força una, única que rege a todo o universo, que é a fé. A verdadeira ciência, a sabedoria, admite a razão, ou seja, a fé. E a verdadeira fé é igual à própria sabedoria. Conta com a ciência, a própria razão. Entende? É muito importante entender o funcionamento do movimento único do universo, que é o movimento uno, entende? Ao saber como o universo se movimenta, você sabe como reger o movimento e ser regido pelo próprio movimento, que é através do próprio Pai dentro de ti. Como é que se faz isso? Através da iniciação, a justificação, a regeneração e a iluminação. Hoje eu gostaria de terminar com uma fala do filósofo desconhecido. Quando experimentamos sensivelmente que as coisas deste mundo, que não condizem com o próprio Logos divino imutável, não existem, ou seja, são ilusões, a Maya, e podemos compará-las fisicamente com as coisas que existem, que é o próprio Logos, as coisas que são emanadas, criadas formas e materializadas através da própria essência, o Espírito Santo, o próprio Pai. Então, uma única sensação da vida nos instrui mais do que todos os documentos, porque é realmente uma sensação. É um sentimento que é regido pelo seu próprio pensamento, que concebe a todo momento a própria essência dentro de ti, o Pai. E derruba, ou seja, destrói, através da dedução lógica. A dedução vem da harmonia, a lógica é o próprio poder, que provém da vontade. A dedução lógica é a destruição de toda a Maya, ou seja, toda a dedução lógica vai te levar à lógica, que é o próprio Logos, ou seja, a própria palavra de Deus. Como que por um poder mágico, toda falsa filosofia estabelecida, ou seja, tudo aquilo que não condiz com o Logos, tudo que é ignorância, é destruído através da dedução lógica. Porque essa comparação nos ensina a comparação entre a ilusão, o não existente, e o próprio existente, o concreto, a realidade suprema, o Logos divino imutável, a palavra de Deus, nos ensina qual é a diferença do pensamento vivo de Deus, o próprio Logos divino imutável, dos seres, e essa reunião confusa e tenebrosa de todas as substâncias mistas, a ignorância, a própria Maya, a mentira, inconscientes e silenciosas que compõem o domínio a que estamos ligados pelas leis naturais de nosso corpo. Essa é uma operação indispensável para se pisar no primeiro degrau da linha sacerdotal, ou seja, do viver o próprio trabalho divino. Serve de voz às minhas ações para anunciar ao povo como devo servir à divindade para anunciar a todas as famílias espirituais. Logo, toda família é uma só, a própria família é uma. O movimento da graça e as vibrações da luz. Esse livro se chama O Novo Homem e é do filósofo desconhecido San Martin. Ele foi escrito muito antes da própria definição de inconsciente de Jung, que o leu, provavelmente. Por hoje é só. Vou manter sempre nas terças-feiras falando sobre a Uma. Peço para que você se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, e curta o vídeo. Até mais.